beleza? Mais um vídeo aqui técnico pro canal do YouTube da Rocket City e hoje a gente vai fazer uma das coisas aí que eu tava querendo fazer num projeto pessoal e aprendi fazendo no projeto do NLW. Se tu acompanha aí nas últimas semanas, rolou NLW Connect aqui na Rocket e teve trilha de Node, React comigo e teve trilha de Java, Python e C Sharp e Full Stack também com o Maicon. Mas na trilha de Node e React a gente construiu basicamente um sistema de inscrição barra indicações para um evento online e aí sempre nesses sistemas aí tem um momento que você precisa gerar relatórios, né? Que teu cliente quer saber, quem que foi que mais indicou e tu quer fazer perguntas. Imagina se tu pudesse fazer qualquer pergunta que tu quisesse pro teu banco Postgres ou pro teu banco Redis ou pros dois ao mesmo tempo, conectando essas informações utilizando inteligência artificial. É isso que a gente vai fazer hoje. Vai ficar massa demais. A gente vai permitir que o usuário tenha um chat ali que ele possa conversar diretamente com o banco de dados, fazendo qualquer tipo de query, ambos bancos de dados ao mesmo tempo. Ele pega informações do Postgres, manda pro Redis, do Redis ele pega outras informações, une isso numa resposta e traz relatórios bem detalhados. Isso vai ficar muito legal, eu tenho certeza que você vai conseguir utilizar isso dentro do seu sistema. Bora codar! Então o que a gente vai fazer aqui, né? Dentro do nosso projeto a gente vai basicamente criar uma interface, na verdade nem é a parte de UI, isso vai ficar por conta sua. Eu vou criar a funcionalidade de dar acesso à inteligência artificial, consultar o nosso banco de dados Postgres e também consultar o nosso banco de dados Redis. E ela vai conseguir inclusive cruzar esses dados para retornar informações cruciais ali conforme o usuário precisa. Ou seja, a gente desenvolveu no NLW Connect uma aplicação que gerencia inscrições dos usuários dentro de um evento. Além disso, esses usuários eles podem convidar outros usuários, somando pontuações, gerando ranking e por aí vai. O que eu vou fazer aqui, e que vai ser muito legal, é fazer com que a AI possa consultar essas informações para que ela possa responder qualquer pergunta do usuário acerca de métricas da aplicação. Então, se o usuário perguntar, por exemplo, qual foi o usuário que mais convidou outras pessoas? A IA deve conseguir fazer as queries dentro do Postgres e do Redis para me responder isso. Se eu perguntar quantos usuários com o nome Diego, ou contendo e-mail, tendo Diego no e-mail, por exemplo, convidaram pelo menos 2 pessoas. Tá vendo que isso pode caminhar bem profundamente, ou seja, cada usuário ele pode ter uma necessidade totalmente diferente. E eu vou te mostrar como fazer isso, para quem sabe você aplicar isso na sua aplicação, para não ter que ficar criando, quem nunca aí, né, teve que criar 50 tipos de relatórios diferentes, porque o usuário sempre pede um filtro novo, uma coisa nova. Por que a gente não entrega um input para ele digitar ali o que ele quiser e poder buscar o que ele quiser do banco de dados? Claro, a gente vai colocar algumas condicionais para que esse usuário não possa fazer qualquer tipo de operação que não seja de busca, né? Que seja uma operação de escrita, por exemplo. Então a gente vai cuidar bastante com isso, tá? E aí o que eu fiz aqui, né? Eu já tô aqui com o meu projeto do NLW, lembrando, caso você não tenha esse projeto do NLW, ele tá disponível aqui no GitHub Rocket City Education, NLW Connect Node. Você pode baixar, você vai cair aqui no mesmo projeto que eu. É um projeto back-end, então ele tem um Docker Compose, você pode rodar um Docker Compose up -d aqui com o Docker instalado. Você já vai ter esse projeto rodando aí com o Postgres e com o Redis na sua máquina. E aí, com isso, caso seja a primeira vez que você está executando, você também vai precisar executar aqui um pnpm drizzle kit migrate para ele criar as tabelas do banco de dados Postgres, ok? Com isso feito, você roda um pnpm run dev e o projeto já vai estar rodando. E aí, para testar as rotas, tu tem 2 alternativas aqui. A primeira delas é abrir localhost 3333/docs. Você vai cair nessa página aqui com a documentação e você consegue testar algumas rotas aqui. E você também pode instalar a extensão REST Client no VS Code e abrir esse arquivo api.htp aqui, ó, e vão ter todas as minhas rotas aqui. Você pode clicar send request e você cria, né, basicamente executa aqui a requisição. O que você pode fazer aqui é criar alguns usuários, caso você seja a primeira vez que você está rodando esse projeto, né? E conforme você for criando algum usuário, né? Por exemplo, eu venho aqui, crio um usuário, ele vai retornar um ID aqui na direita. Você pode usar este ID aqui para criar outros usuários, porém passando aquele primeiro ID como referer. Assim você fala que este novo usuário que você está criando foi convidado por este usuário com este ID aqui. E aí você pode também usar os IDs aqui embaixo nessas outras rotas. Essa primeira aqui para contabilizar acessos ao convite, porque a gente vai dando um mais um ali, né? Um click count, digamos assim. E as outras são para obter quantos cliques teve no link de indicação daquele usuário, quantos convites realmente foram feitos, né, validados, pessoas realmente se cadastraram com aquele convite, a posição no ranking daquela pessoa e o ranking geral que você consegue através dessa última requisição. Como você pode ver, eu já tenho vários dados cadastrados, né, até usando aqui o Postico, eu consigo ver esses dados aqui dentro do meu banco de dados, aqui em Subscriptions, né, e também usando aqui o Redis, que é um client de Redis para Mac, você consegue ver que eu tenho aqui no Redis também vários dados já cadastrados aqui, por exemplo,
Nesse hash aqui ele armazena quantos cliques teve no link de determinado usuário e aqui no ranking eu tenho quantas indicações foram feitas por cada usuário respectivamente, ok? Então, como eu já tenho esses dados pré-cadastrados, né, a primeira etapa, caso você não tenha, é já deixar alguns dados pré-cadastrados aí no seu banco, e aí, com o banco, com a aplicação já rodando, a gente já vai começar a desenvolver a nossa aplicação, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma porta de entrada, né, onde que o usuário vai poder fazer perguntas. Então, aqui eu vou começar aqui nas rotas da minha aplicação, eu vou criar aqui um send message route. Vou copiar a rota aqui, subscribe to event route mesmo, vou deletar aqui o conteúdo e vou começar substituindo algumas coisas, né? Aqui eu vou trocar para send message route, aqui eu vou botar post na rota messages, e aqui no summary eu vou botar send a message to the AI chat, aqui eu vou botar tags AI, eu só preciso receber uma mensagem, que vai ser a pergunta do usuário, e eu vou devolver aqui uma resposta 200 com uma resposta, pode ser um text, um response, o que você preferir. Vou pegar aqui então esse message daqui de dentro, e se eu retornar aqui um response contendo exatamente a variável message que eu peguei do body, a gente vai poder já testar essa rota retornando o que o próprio usuário enviou, né? Aqui no server, então, da minha aplicação, eu vou registrar aqui a minha rota, então send message route, salvo aqui agora, e o back-end vai reiniciar sozinho. Eu posso vir aqui no meu api.http e criar uma nova aqui embaixo. Vou até copiar essa primeira aqui, ó, só dar 3 cerquilhas aqui, copia, post, na rota messages, enviando somente message. E aí eu vou botar uma pergunta aqui, né? Por exemplo, quais os e-mails dos usuários cadastrados em minha aplicação. Vou começar com algo bem simples, né? Vou só perguntar os e-mails dos usuários cadastrados, ou seja, é uma pergunta que eu só precisaria consultar o banco Postgres, não precisaria consultar o banco Redis, porque o Redis ele guarda somente informações sobre o processo de indicação, então quantas indicações cada usuário fez, quantos cliques no link tem, qual que é a posição no ranking, essas coisas estão no Redis. Agora, os dados cruciais do usuário, como nome, e-mail, ID, por aí, estão tudo no Postgres. Então, é uma pergunta bem simples, eu não vou precisar nem começar com a integração já do Redis, né? Agora, se eu rodo essa mensagem, veja que ela me retorna, né? Se eu rodo essa rota, ela me retorna exatamente a pergunta que eu fiz, porque foi o que eu coloquei aqui dentro do message, ok? Vamos lá nas nossas functions agora e a gente vai criar a nossa mensagem aqui. Eu vou criar aqui um answer user message, né? Que vai ser a minha função. Vou copiar aqui a subscribe to event, vou deletar todo o conteúdo dela e vou dar um replace aqui no nome da função por answer user message, e aí eu seleciono essa opçãozinha aqui das caixas altas, que ele vai manter o casing aqui das letras, né, conforme a gente trocar no arquivo. Aqui eu vou receber uma mensagem, que é a pergunta do usuário, e eu vou devolver uma resposta em texto no final. Por enquanto vou devolver a mesma resposta, mesma pergunta que eu estou recebendo. Vou lá na minha rota agora, e agora a minha rota, ela vai fazer o seguinte, const await, vai chamar essa função, então answer user message, passando aqui a message, e ela recebe o response que eu vou repassar aqui embaixo na resposta da minha API. Ou seja, nada deve mudar aqui quando eu chamo a API, eu vou dar um send request, veja, tá certinho ali, né? E agora a gente vai começar a integrar isso aqui com a minha AI, né? Então vamos lá. O que eu vou começar fazendo aqui, né? Eu vou começar instalando aqui algumas bibliotecas que eu vou precisar trabalhar, tá? Aqui eu vou estar utilizando a SDK de AI da Vercel, para mim é uma das melhores SDKs, independente se você está usando Next, independente se você está usando qualquer coisa da Vercel, a SDK da AI da Vercel continua sendo para mim uma das melhores opções de trabalhar com AI dentro de um ecossistema JavaScript. É incrível a facilidade e a documentação e os exemplos dessa biblioteca. Então eu vou instalar a biblioteca AI, que é a biblioteca core, digamos assim, e @ai-sdk/openai, porque eu vou estar usando as APIs da OpenAI aqui dentro, tá? Claro, isso vai exigir que você tenha de alguma forma uma conta na OpenAI ou em qualquer outro modelo de IA, tá? Ah, Diego, mas eu não quero, assim, eu não tenho conta em nenhum modelo, eu acho que o Google tem um modelo lá, o Flash deles, que tu não precisa nem colocar cartão, dá pra utilizar. Bom, tu pode testar, mas eu tenho aqui o OpenAI, eu coloco meu cartão lá, eu pago por uso somente lá no platform, né? Então eu vou estar utilizando essa opção. Ah, eu não estou usando o PNPM nesse projeto, eu rodei um PNPM install, deixa eu instalar
aqui de novo usando o NPM, que é sim a solução que eu estou usando aqui dentro, tá? Deixa eu fazer a instalação aqui. Ele deu alguns erros aqui no meu projeto, provavelmente porque eu rodei esse PNPM. Deixa eu dar um restart, ver se ele continua dando erro. Não, acho que não, né? Isso, não está mais dando erro. Ok. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Eu vou criar uma configuração para o meu modelo aqui da OpenAI. Então eu vou criar aqui uma pastinha chamada AI. Vou criar aqui um client, talvez, um OpenAI.ts, pode ser. Eu vou importar de dentro de AI SDK OpenAI, mas eu vou renomear isso aqui para OpenAI Model, ok? Deixa eu adicionar isso aqui no meu calendário, não, no meu dicionário. E eu vou exportar uma constante OpenAI, até por isso que eu renomeei lá em cima, para não ficar o mesmo nome, OpenAI Model. E aqui a gente passa o modelo que a gente quer estar utilizando, tá? Aqui tem vários modelos, tá? Eu recomendo que para esse tipo de projeto, tu tente utilizar um modelo que seja mais rápido, que não tenha aquela etapa de thinking, né? Aquela etapa de pensamento, porque senão vai demorar muito para dar a resposta, tá? Então, eu vou utilizar aqui o modelo GPT-4o. É um modelo misto aí entre inteligência e velocidade e é algo que vai render bons frutos aí pra gente nas respostas, tá? Eu já tentei com outros modelos, com os modelos mais burros, e ele se perde muitas vezes, tá? Então, assim, tenta usar um modelo que não seja também o melhor custo-benefício do mundo, né? O melhor, apenas olhando para custo, porque senão, assim, não fica muito bom, tá? A experiência, principalmente porque a gente vai fazer coisas mais complexas, geração de queries no SQL e tudo mais, né? Agora eu vou entrar lá na platform da OpenAI, onde eu tenho minha conta, né? E aqui dentro eu já estou no workspace que eu criei de NLW. E agora a gente vai vir aqui dentro, Settings, vou aqui em API Keys, Create New API Key, vou botar aqui Test NLW, depois eu vou apagar essa chave aqui. E eu vou criar a chave, vou copiar ela aqui dentro, vou nas minhas variáveis ambiente e vou criar aqui, ó, OpenAI API Key. O nome precisa ser exatamente esse para que a OpenAI infira automaticamente a chave de API. Se você não colocar exatamente esse nome nas variáveis ambiente, você vai precisar passar ela manualmente lá na hora que a gente está criando a integração aqui, ó, criando o nosso OpenAI Model, tá? Então eu vou salvar e também no meu env.ts, que é o arquivo que eu valido as variáveis ambiente, eu vou validar que esta variável ambiente existe para que a minha aplicação possa executar. Ó, salvo aqui agora, pronto, vou até reiniciar o meu app. Veja que ele não está dando problema porque ele verificou que a variável realmente existe ali dentro, né? E aí com o OpenAI aqui já rodando, eu já posso, digamos assim, fazer gerações, né? Fazer uma comunicação com a AI. Então se eu for aqui no Answer User Message, eu já posso vir aqui dentro e fazer algo como o seguinte. Const message, ou melhor, sei lá, text ou answer, await, generate text, que eu importo de dentro de AI, passo aqui o meu model, que é o meu OpenAI, que eu criei lá, né, que está na pastinha AI/OpenAI, cuidado para importar certinho. E aqui a gente pode passar algumas coisas, como por exemplo o prompt, né? No prompt eu posso, por exemplo, passar apenas a mensagem do usuário para a gente fazer esse primeiro teste aqui, né? E eu não vou passar mais nada aqui, tá? Eu poderia passar também uma system message e aí botar algo assim: você é uma IA que não sabe responder nada. Responda toda pergunta com não sei. Só pra gente realmente testar, porque por enquanto não vai estar batendo no banco, né? E aí eu posso pegar esse response aqui, né? Esse answer, e retornar aqui, ó, answer.text, que é o texto da resposta. Se eu salvar aqui agora e for lá aqui na minha rota API, ó, dá um send request, olha só, ele vai demorar um pouquinho para responder, e aí a AI respondeu já, não sei. Por quê? Porque ela não sabe, né? Ela não sabe nenhuma resposta, é uma AI muito burrinha. Só que agora a gente vai começar a dar vida para essa inteligência, né? Então a gente vai começar a integrar ela com o Postgres para que ela possa fazer as consultas no nosso banco de dados, né? E aí como é que a gente faz isso, né? Geralmente quando a gente quer que uma AI possa acessar recursos, né, da nossa infraestrutura, digamos assim, como um banco de dados ou qualquer outro tipo de documento, a gente tem duas alternativas, né? A gente tem uma alternativa que é a gente pode fazer primeiro um pré-treinamento com esses dados. Então imagina que tu tem uma quantidade de dados assim ridiculamente grande. Se tu precisar consultar esses dados para responder uma pergunta do usuário
A cada vez que houver uma nova pergunta, cara, pode ser que tu mate o teu sistema, porque é uma quantidade de dados muito grande, certo? Então imagina que, por exemplo, tu tem 6.000 arquivos PDF de 50 mega cada um. Tipo, não tem como numa pergunta do usuário tu ir lá e consultar para ver se isso tá no arquivo PDF, entende? Para responder. Ou seja, o que tu tem que fazer? Um pré-treinamento. Tu vai deixar o modelo muito mais esperto e tu vai utilizar funcionalidades como, por exemplo, Semantic Search, né, busca semântica, para fazer esse processo ser mais rápido. Já tem vídeo aqui no canal, tem uma live aí antiga, procura sobre LangChain aqui no canal da Rocket City, que eu explico como fazer busca semântica, explico tudo isso se esse for o seu caso. Agora, como é, por exemplo, uma query para o banco Postgres, que eu preciso desses dados extremamente atualizados, e geralmente uma query ela é algo muito rápido, eu vou utilizar uma outra metodologia, um outro método aqui dentro da AI, que é a gente utilizar algo que a gente chama de tools. Tools, na tradução para o português, seria ferramentas. Ferramentas é formas de você dar para IA acesso a coisas que estão externas ao escopo dela. Pensa assim, a IA ela só tem contexto do que eu estou enviando para ela como texto e os arquivos que eu posso colocar ali como anexo. Agora, qualquer outra coisa, por exemplo, o meu próprio banco de dados, ela não tem acesso a isso. Né? Algumas AIs agora, elas têm acesso à internet, né? Então tu consegue botar uma opção ali para que a AI possa navegar no Google e buscar resultados. Mas, fora isso, a AI nunca vai ter acesso a recursos fechados como o meu banco de dados. Por isso, a gente vai utilizar uma tool. Uma ferramenta, é basicamente a gente dizer para a AI, olha, se o usuário estiver precisando de uma informação X, essa informação pode ser encontrada dessa forma. E eu coloco um código para a AI executar quando for necessário, tá? E olha só como é que a gente vai fazer isso. Aqui na própria documentação da AI SDK, nós temos aqui a opção Tool Calling, tá? Cara, essa documentação é incrível, eu recomendo muito que todo mundo leia isso aqui até o final, quem estiver criando aí um projeto com AI. Então aqui agora, como é que a gente vai fazer para declarar essas tools, né? A gente vai, aqui no Generate Text, eu vou passar um carinha chamado Tools aqui dentro, que são as ferramentas que eu quero deixar disponíveis para que a AI possa usar para obter dados que ela não conseguiria ter nativamente. Então, por exemplo, né? Aqui eu estou mandando uma pergunta, quais os e-mails dos usuários cadastrados em minha aplicação? Então eu vou criar uma tool que ela serve para buscar esses dados do banco. Então, por exemplo, lista, vou botar em inglês, né? Então, subscribers from database, ok? Vou dar um nome para ela aqui e vou usar aqui o tool, que eu importo de dentro de AI. E aqui eu vou começar dando uma descrição, ou seja, para AI saber quando que ela deve utilizar essa tool. Então essa tool, ela serve para buscar informações dos inscritos do banco de dados, ok? E aí eu vou passar para ela aqui um execute, que é o código que ela vai executar quando a AI precisar dela, né? E aqui eu vou basicamente, deixa eu ver aqui, tool parameters is declared here. Eu acho que ele pede que eu envie esse parâmetros aqui, ó. Só que, na verdade, eu não preciso enviar nenhum parâmetro aqui dentro, né? Eu vou botar... Será que eu consigo botar z. Pegar aqui do Zod. z.object vazio. Que eu não preciso de nenhum parâmetro, né? Porque a tool, ela pode receber parâmetro também. Então, imagina que a pergunta do usuário fosse... me dá o e-mail do usuário com ID tal. O ID é um parâmetro que eu estou enviando para a tool, para que ela consiga fazer a operação no banco de dados, né? E aqui no execute, o que eu vou fazer? Um const result. Vou lá no meu banco de dados, aqui eu estou usando o Drizzle, né? Então db, select, botar tudo, from subscribers. Subscriptions, na verdade, que é o nome da minha tabela. E aí eu dou um return, aqui eu vou formatar ele com json.stringify result, né? Pra gente ter aqui todos os dados. Vou trocar aqui o meu system, né? Então, o meu system aqui que eu tinha colocado, que é uma AI burra, né? Eu vou botar aqui... vou fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui dessa forma, boto um trim no final para ele tirar os espaçamentos e eu dou um enter. Eu boto aqui, ó. Você é um assistente de IA responsável por responder dúvidas sobre um evento de programação. Inclua na resposta somente o que o usuário pediu, sem nenhum texto adicional. O retorno deve ser sempre em Markdown, porque daí lá no front-end depois a gente pode formatar isso se a gente quiser, né?
sem incluir, eu não quero que ele inclua aquelas, aí eu tenho que escapar aqui, né, aquelas acento graves no início, né, de markdown, que às vezes ele inclui no início ou no fim. Salvo aqui agora. O que eu fiz? Não sei. Salvo. E agora a gente vai testar fazendo a mesma requisição. Quais e-mails dos usuários cadastrados em minha aplicação? Vou dar um send request, aguardo um pouquinho e não retornou nada. Por que não retornou nada? Eu acho que é porque eu não coloquei aqui o max steps. Exato. Vou ter que botar aqui max steps 5. O que é isso aqui, tá? Só deixa eu salvar para ver se é isso aqui mesmo, senão eu explico o negócio e depois não é. E aí eu fico fazendo papel de trouxa. Aguarda um pouquinho. E olha lá, já trouxe ali, né, os convidados, né? Tem o Diego @RocketCity, o Diego Pontichel, o indicado, o convidado Silva, o convidado Costa e Silva e por aí vai. Mas o que é esse max steps, né? O que acontece? Como agora a gente botou uma ferramenta, né? O que a AI vai fazer? A primeira requisição que o usuário enviar para a AI vai enviar junto a pergunta do usuário e também vai enviar para a AI no contexto, né, ali no prompt, falando, olha, tu tem essas ferramentas aqui. Quer usar alguma das ferramentas? A AI vai analisar a pergunta do usuário e vai falar, opa, ele quer saber informações dos usuários. Ou seja, eu preciso usar essa ferramenta aqui que traz os usuários do banco. Então, a resposta da AI não vai ser já a resposta para a pergunta do usuário. Ela vai ser o seguinte, olha, eu quero usar tal ferramenta. Me dá aí os resultados dessa ferramenta. Aí, ele vai pegar, vai rodar a ferramenta e vai fazer uma nova requisição para a AI, enviando os dados do output dessa ferramenta, de novo com a pergunta do usuário. E aí a AI vai falar, opa, agora eu já tenho tudo que eu preciso, não preciso usar mais nenhuma ferramenta. Então, eu vou responder o usuário. É por isso que max steps, porque quantos desses caminhos, né, entre AI chama a ferramenta, volta para AI, chama a ferramenta, eu quero permitir. Né? Então, como aqui eu tenho Redis e Postgres, né, pode ser que a AI, às vezes, ela tenha que fazer uma requisição por Postgres, para pegar algum dado, para depois fazer uma requisição para o Redis, para depois fazer uma nova requisição para o Postgres. Então, eu vou girar aqui no max steps 5, 4 no máximo, que são o número de iterações que eu quero permitir que a AI faça, tá? E claro, quanto mais iterações, mais lento também fica a resposta, mas tudo vai também da gente depois, na hora da construção da interface, a gente dá um feedback visual para o usuário, porque a gente consegue sim mostrar ali para o usuário, né? Até tem documentação disso aqui embaixo, ó, de streaming, ó. E aqui no on-step finish, se eu não me engano, exato. Para tu ir mostrando para o usuário, já dando resposta para o usuário, falando, olha, calculando, consultando o banco Redis, consultando, e eu não estou mostrando o código, aqui ó, consultando o banco Redis, consultando o banco Postgres e por aí vai, para mostrar para o usuário que o processo está sendo feito, né? Mas show, agora a gente precisa deixar essa nossa ferramenta aqui do Postgres, né, mais maleável, né? Então a gente vai mudar um pouquinho aqui a descrição dela. Vou botar aqui, vou dar enter aqui, botar um ponto trim aqui pra gente quebrar. Aqui eu vou botar o nome da ferramenta, vou chamar de Postgres, tá? E aí na descrição eu vou botar aqui, ó. Vamos botar em inglês ou vamos botar em português? Vou botar em português, tá? Realiza uma query no Postgres para buscar informações sobre os inscritos, sobre as tabelas do banco de dados, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, só pode realizar operações de busca, select, não é permitido a geração de qualquer operação de escrita. E aí a gente bota o seguinte, como aqui eu não... para ele gerar uma query, ele precisa saber quais tabelas existem no nosso banco, né? Então eu vou botar aqui, ó, tables, 2 pontos. Vou usar esse 3 aspas aqui. E aqui o que a gente poderia fazer, né? Poderia fazer um código para automaticamente pegar as tabelas do banco, lá do Drizzle, né, do ORM, e converter para uma estrutura que ele consiga entender. Isso dá para fazer tranquilamente. Não vou fazer isso aqui agora, vou deixar como desafio para você, tá? Mas aqui que eu vou fazer, ó, eu vou vir aqui no Drizzle, no meu esquema, ó, e vou aqui na AI vou falar para o seguinte, ó, converta isso para um create table do Postgres, tá?
Vou dar um enter aqui agora. Aguardar um pouquinho ele responder, porque eu estou usando o A3 Mini, que não é muito bom para essas coisinhas de conversão, né? Porque ele tem um processo de pensamento. E aí eu falo para ele que ele tem essa tabela aqui disponível, para ele saber exatamente quais tabelas ele tem no banco, né? Eu vou botar aqui all operations should return a... Por que eu tô botando em inglês, cara? Todas as operações devem retornar um máximo de 50 itens. Isso aqui para evitar que... Vai que eu tenho uma tabela de inscritos muito grande, né? Daí o usuário vai lá e fala, eu quero o e-mail de todos os inscritos. Cara, acabou, né? Eu vou ter que... vai ficar muito grande ali o prompt e vai tirar o contexto, vai acabar com o contexto ali e tudo mais, né? E aí aqui agora, como ele vai gerar a query, né? E não eu vou ter que escrever essa query, né? Eu preciso que ele gere uma query do zero. Aqui nos parâmetros eu vou falar para ele receber a query do Postgres. Isso aqui é a IA que vai gerar automaticamente, então vai ser uma string. E eu posso usar o describe aqui do Zod para falar exatamente o que é este parâmetro, assim a AI sabe o que ela deve imputar aqui dentro. E eu vou botar a query do Postgres SQL para ser executada. E vou botar aqui os parâmetros, porque o Postgres, quando a gente faz uma query, ele sempre separa, né? Query dos parâmetros, até para evitar SQL injection, essas coisas assim. Os parâmetros vai ser um array de strings, né? E aí eu vou botar um describe aqui, parâmetros da query a ser executada. Agora, aqui no execute, o que eu vou fazer? Eu vou executar a query usando o driver nativo e não mais o Drizzle. Então eu vou pegar aqui o await pg, que é o meu driver, certo? Que está lá, ó, conectado com o Postgres diretamente, que não passa pelo Drizzle. E vou usar o unsafe, que é a forma de eu fazer queries. Mesmo que tenha um unsafe aqui, não quer dizer que elas não são seguras, mas é porque não é a maneira comum de você fazer queries. Mas nesse caso aqui vai ter que ser a forma de fazer. E aí eu devolvo aqui o resultado usando um JSON stringify result, tá? Agora, teoricamente, eu posso fazer qualquer pergunta para o Postgres que ele vai saber responder, tá? Então, se a gente for lá no API HTTP, ó, quais os e-mails dos usuários cadastrados em minha aplicação? Vamos lá. Antes, eu vou botar também aqui um console log na minha query e nos meus params para eu ver qual a query que ele está gerando, tá? Então, olha só, eu vou rodar aqui, ó. Vamos aqui. Vou dar um send request. Olha lá. A query que ele fez, select email from subscriptions limit 50. Ou seja, ele já entendeu que eu quero os e-mails e ele já entendeu que eu tenho o limite 50 registros no máximo, que foi o que eu tinha colocado lá no system prompt. E trouxe. Olha só, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um teste aqui, olha só. Quantos usuários eu tenho? Quantos usuários inscritos possuem e-mail do gmail.com? Agora eu quero ver. Vamos salvar. Vamos lá no nosso API HTTP, dá um send aqui. E olha lá. Select count as list from subscriptions where email like @gmail.com. 6 usuários inscritos possuem e-mail do gmail.com. Olha que massa que a gente dá para o usuário, né? Diego, mas cara, não pode ser que eu acabe com o meu banco de dados? É claro que você dificilmente vai rodar isso aqui, né? Se você for pensar em escala, rodar isso aqui direto no banco de dados que está rodando, que está sendo usado para sua aplicação, né? Então você provavelmente vai criar uma réplica de leitura do banco de dados. Hoje quase todos os providers de banco de dados aí oferecem isso de uma maneira muito simples. Uma réplica de leitura é uma réplica que ela tem... que ela replica os dados que você tem no banco de dados original de uma maneira muito rápida, né? É muito difícil você acabar tendo uma falha de ter um dado na original e não ter na réplica. Só que ela é usada só para leitura e assim você não mata o processamento, né? Não mata a CPU do seu banco de dados original, né? E agora que o nosso Postgres aqui já está rodando, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa tool aqui de dentro e eu vou aqui em AI criar um carinha chamado tools e eu vou criar aqui o Postgres tool.ts export const Postgres tool, e aí eu vou importar isso aqui. Vou dar um add all missing imports aqui, na verdade, para importar tudo aqui para dentro. E aí eu boto aqui, ó, Postgres tool. E aí a gente vai... Carai. Aí. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou criar uma Redis tool.ts. E agora a parte mais legal é ver a AI fazendo uma consulta, que às vezes ela tem que bater no Redis antes para depois poder fazer a consulta no Postgres para pegar os demais dados, né? Então olha só, eu vou copiar aqui a nossa Postgres tool, tá? E aí aqui a gente vai criar
é a mesma coisa, só que dando uma descrição pro Redis, né? Então aqui, ó, que ela faz, né? Então realiza um comando no Redis para buscar informações sobre o sistema de indicações, como número de cliques no link, número de convites, de indicações, botar entre parênteses convites, realizados e ranking de indicações. Lembra, quanto mais palavras tu usar que tu acredita que vão estar presentes na pergunta do usuário, melhor, né? Veja que eu botei indicações e convites, porque o usuário ele pode perguntar, né? Quantas indicações tal usuário fez? Ou ele pode perguntar quantos convites tal usuário fez. E aí fica tudo mais... né? Deu pra entender, né? É isso. E aí eu vou botar aqui também, né? Só pode ser utilizada para buscar dados do Redis. Não pode executar nenhum comando de escrita. Ok, aí a gente vai botar assim. Você pode... Como a gente tinha tabelas lá no Postgres, né? Aqui a gente não tem tabelas, né? Então eu vou botar assim. Você pode buscar dados eu vou botar aqui. Um hash chamado referral access count, que guarda informações, guarda o número de cliques, acessos no link de convite, indicação de cada usuário, no formato. E aí aqui ele é um formato como se fosse um objeto do JavaScript, né? Então botar aqui um objeto e botar o seguinte, subscriber ID e número de cliques, onde o subscriber ID vem do Postgres. Ou seja, ele precisa saber se o usuário falar o seguinte, né? Eu quero o número de cliques no link do e-mail tal. Ele não vai ter o ID. Então ele precisa primeiro ir buscar no Postgres o ID do usuário com aquele e-mail para depois vir aqui no Redis, né? E aí a gente vai botar aqui também, ele tem um Z7 chamado referral ranking, que guarda o total de convites, indicações feitos por cada usuário. E aí a gente pode detalhar. Onde o score é a quantidade de convites e o conteúdo é o ID, é o subscriber ID que vem do Postgres. E aí por último, eu vou botar aqui, acho que assim por enquanto tá bom, tá? E aí aqui agora ele vai receber um comando, não é query, né? No Redis a gente chama de comando. E aí eu vou botar aqui o comando a ser executado no Redis, como get, hget, zHaveRange, por aí vai. Então eu dou alguns exemplos para ser mais fácil. E aqui os argumentos do comando. Os argumentos, aí eu boto aqui, argumentos do comando do Redis. Argumentos que vem logo após o comando do Redis. E aí aqui eu vou pegar então o comando, o args. Vou dar um query aqui também para a gente ver isso executando. Ó. E aí aqui eu executo ele simplesmente pegando o meu Redis, dando um call, mandando o comando e mandando os args. E aí eu tenho o resultado aqui dentro, que eu devolvo aqui como esse result, tá? Eu vou salvar aqui agora e a gente vai fazer um teste agora. Vou colocar aqui a minha Redis. Eu não troquei o nome dela aqui, ó, Redis Tool. Vamos botar aqui a Redis Tool. E agora a gente vai fazer uma pergunta que exige informações de ambos os bancos de dados, tá? Então eu vou botar aqui o seguinte. Vamos lá. Me diga o nome. Não, me retorne o nome. Ou melhor, o e-mail e o número de indicações
me retorne o e-mail e o número de indicações de cada usuário da minha aplicação, tá? Se eu salvar aqui agora e dar um send request, olha só o que ele vai fazer, tá? Primeiro, ele vai no banco, procura o ID e o e-mail, porque eu falei para ele retornar o e-mail, e eu preciso do ID para bater no Redis, certo? Depois, ele foi lá e executou uma cacetada de comando no Redis, porque foi essa forma que ele encontrou de trazer o número de indicações de cada um dos usuários, tá? Provavelmente ele encontrou essa como sendo a melhor forma, porque no Redis eu poderia ter dentro desse ranking 1 milhão de registros, ou seja, é melhor tu fazer um comando para cada um desses IDs dos usuários para buscar a posição deles no ranking do que tu pegar 1 milhão de dados e só filtrar aqueles que têm esse ID, né? Mas a gente pode ir alternando aqui entre outras queries, né? E ele já tinha retornado ali, né? Como a gente bem pôde ver. Mas a gente pode testar uma outra query aqui, por exemplo. Me dê o nome do usuário que está com maior pontuação no ranking. Vamos ver aqui, né? O que ele vai retornar. Então vamos dar um send. Veja, primeiro ele bateu lá no ranking, pegou o usuário, pegou pelo ID, e aí o usuário com maior pontuação no ranking é Diego Fernandes. Então veja que ele consegue fazer essas idas e vindas, né, entre o Redis e o Postgres para ele obter e formalizar todas as informações que ele precisa. E se o nosso banco aqui fosse maior, né, tivesse mais dados, ia ser ainda mais legal, né? Vamos a última aqui, né, para a gente testar. Então, me dê o número de... não, vamos lá. Vamos botar uma mais difícil aqui, né? Deixa eu pensar alguma coisa. Me diga o nome dos usuários que não conseguiram convidar ninguém pro evento. Vamos ver se ele vai entender. Veja que eu usei agora a palavra convidar, né? Não botei indicações. Então quero ver se ele vai conseguir interpretar isso aqui e fazer a busca certinho. Então ele bateu lá no ranking, pegou todo mundo do ranking. Olha lá. Primeiro ele buscou no Postgres, na verdade, e depois viu quais desses que estavam no Postgres que não estavam no ranking. Mas olha só, ele não colocou o limite aqui, ó. De 50, tá vendo? Que a gente tinha colocado antes. Então, ó, já um ponto que a gente teria que ver no nosso prompt aqui, ó, porque já tá abrindo brecha para o usuário bater no banco como um todo. Mas mesmo assim, ó, usuários não conseguiram convidar ninguém pro evento, foi Diego Fernandes. E aqui não se tem 2 Diego Fernandes, tá? Por isso só tem um Diego Fernandes que convidou, esse aqui é o outro. E ele mostra o ID, mostra tudo certinho, né? Quais seriam os próximos passos aqui, tá? E que eu não vou percorrer com você, porque isso aqui é só um gostinho do que dá pra fazer com IA aqui. Os próximos passos é você comprar um curso. Não, brincadeira. Os próximos passos, olha só, é você integrar isso aqui com o front-end, tá? E aí, olha só, aqui no front-end, o que você pode fazer? Aqui na AI, ó, você tem a integração basicamente desse pacote com o React, com o Vue, com basicamente qualquer interface. E a ideia é que você consiga pegar esse resultado e criar ali na interface do nosso projeto um chatbotzinho, uma forma do usuário poder fazer essas perguntas, mas isso aqui seria para o admin, né? Não seria para o usuário final, então teria que criar talvez alguma forma de login, alguma forma só para o admin poder acessar isso aqui, mas eu espero que esse conteúdo aqui tenha sido de muito valor para você. Bom, galera, aí, ó, 40 minutos, 50 minutos de conteúdo, com conteúdo certo, deu para elevar muito o resultado do nosso projeto com esse módulo de AI que a gente adicionou. Eu tenho certeza que você consegue colocar isso no seu projeto aí da sua empresa também. Eu te vejo logo mais, quem sabe como aluno dentro da plataforma da Rocket ou aqui nos conteúdos do YouTube. Valeu!